O versículo 15 desse texto diz: todas as coisas são puras para os que são puros. Eu quero pregar a respeito desse texto, porque alguém me fez uma pergunta, um dia desses, não é? O que isso queria dizer, não é? O que o apóstolo Paulo queria dizer quando disse que tudo é puro para os que são puros? Porque essa pessoa se deparou com pessoas que pegaram esse texto exatamente como uma plataforma para um viver que desonra a Deus. E disseram que o que o texto queria dizer é que nós podemos viver como um mundo, que como nós somos puros, tudo é puro para nós. E nós podemos viver uma vida mundana, uma vida que desonra a Deus, ou seja, podemos fazer o que o mundo faz, e aquilo que é impuro para eles não é impuro para nós, porque nós somos puros. Então eu quero meditar nesse texto para mostrar como nós podemos perverter os textos bíblicos para eles falarem exatamente o oposto daquilo que a Bíblia quer ensinar a nós. A palavra de Deus diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Fomos escolhidos na eternidade para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Qualquer texto que alguém use, não é, para justificar uma vida que não expresse a santidade de Deus, é usar a Bíblia de uma maneira diabólica, não é? Nós vamos ver que Paulo está falando para Tito exatamente para calar essas pessoas. O objetivo do texto do apóstolo Paulo é que todo falso evangelho fosse calado, não é, na igreja onde Tito estava sendo colocado, apesar de muito jovem, como responsável pela pregação do evangelho e pela refutação do erro naquele lugar. Agora, por que isso acontece? Porque pessoas pegam textos, tentam colocá-los lá sozinhos para justificar uma vida que desonra a Deus. É por causa da incredulidade, não é? A incredulidade no meio das pessoas que se dizem povo de Deus, ela é muito mais poderosa do que no mundo, não é? A incredulidade num país que se diz cristão, ela é muito mais forte do que num país que não é cristão. Porque a incredulidade pressupõe você saber o que Deus quer, mas não ir nessa direção, sabendo aquilo que Deus quer. É óbvio que o mundo inteiro tem uma revelação geral de Deus, mas nós, na igreja, temos a revelação de Deus plena em Cristo. E quando nós não aceitamos o que Deus diz, não é? Nós manifestamos a mais profunda incredulidade, maior do que a das pessoas que estão lá no mundo. Para muitas pessoas, a sede da incredulidade é a cabeça. Há muitas pessoas que dizem que não podem crer ou aceitar alguma coisa que elas não podem compreender. Essas pessoas estão em grandes dificuldades com Deus, já que nós nunca poderemos compreender totalmente a mente de Deus. Então, se elas não podem explicar totalmente ou entender completamente, elas não podem crer, não podem aceitar. E a palavra de Deus, não é, está cheia de verdades muito maiores do que a nossa mente. Mas para algumas pessoas, a sede da incredulidade fica mais focada no coração, não é? Elas adoram os pecados, elas adoram viver como um mundo. Elas não têm, como a Bíblia diz, um novo coração para amar a Deus e obedecer, que é a promessa da nova aliança. Para muitas pessoas, o seu credo é a sua luxúria, ou seja, qualquer coisa que condene os seus desejos, qualquer coisa que condene aquilo que elas gostam de fazer, elas se recusam a crer. A sede da sua incredulidade é o seu coração, sua luxúria, suas paixões. Ela pode crer em qualquer coisa, menos naquilo que vai de encontro a esses desejos. Então ela é capaz de procurar na Bíblia textos e pervertê-los, não é? Pessoas assim adoram a expressão, você não pode julgar. Ela ama
aquelas coisas, ela jamais será capaz de abandonar elas. A sede da incredulidade está ali, alicerçada em seu coração. Então, em Tito 1, de 10 a 16, Paulo está falando com o jovem pastor Tito, e diz: porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas vidas, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós podíamos chamar o texto de Paulo para Tito, não é? O dever de calar aqueles que ensinam doutrinas falsas, um falso evangelho. Alguém dizer que o que Paulo estava dizendo, expressando, é que nós, sendo puros, podemos viver uma vida de impureza, é a maior perversão que alguém pode fazer da Bíblia. Nós devemos entender que os pecados, e mundanismo, por exemplo, é pecado. Pecados não podem ser purificados. O pecado é um mal sem par. Deus não purifica pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele nos perdoa, nos separa do pecado e nos purifica. Pecados não são perdoados. Quando Paulo fala que nada é puro para o impuro, o que fez essas pessoas serem impuras? Os pecados. Exatamente por elas viverem uma vida que não expressa quem Deus é. Portanto, nós queremos olhar o texto inteiro, porque nós sempre, desvirtuamos a verdade quando nos concentramos em textos isolados. Então, no geral, o que Paulo está dizendo é o seguinte: cale a boca dos falsos profetas, cale a boca daqueles que ensinam um falso evangelho aí em Creta. Era lá, na igreja, na jovem igreja em Creta, que Tito foi colocado como pastor, como líder, e o texto está dizendo: essas pessoas devem ser amordaçadas. A pessoa, que estava conversando com essa pessoa que me fez a pergunta, essas pessoas que estavam usando esse texto para justificar seu mundanismo, é uma dessas pessoas que o texto diz que deviam ser caladas, por falsificar o evangelho, amordaçadas. Paulo está dizendo, elas devem ser impedidas de falar, elas devem ser proibidas de falar. Aí, Tito, e essa é a sua responsabilidade como pastor. Então esse pastor jovem, na ilha de Creta, precisava colocar ordem, e ao fazer isso ele precisava calar certos homens que estavam ensinando doutrinas que afastavam as pessoas da pureza do evangelho. Isso não é diferente na primeira carta de Paulo a Timóteo, que era outro jovem pastor em outra cidade, em Éfeso, em vez de Creta. Paulo diz assim em 1 Timóteo 1, no versículo 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Essa é a preocupação central sempre de Paulo. Nem se deem a fábulas, você vê as mesmas palavras que ele usou com o título, ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, ou seja, de um coração não dividido, de que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Outra vez Paulo disse a Timóteo, assim: se você estiver indo para fazer o trabalho em Éfeso, na cidade de Éfeso, você deve fortalecer aquela igreja, impedindo os homens que ensinam falsas doutrinas.
Ou seja, uma das incumbências da liderança espiritual é silenciar as pessoas que não devem falar. É o que Paulo diz em Tito 1:9, nesse texto, né, que antecedeu o versículo 10 a 16, que nós lemos. Ele diz: olha, ensine a sã doutrina e refute os que se opõem a ela. Essas duas coisas devem andar juntas. Ensine a verdade e refute os que ensinam coisas que deturpam a verdade de Deus. Francamente, isso é completamente relevante para os nossos dias. O que as pessoas estavam fazendo com o texto, que diz, nesse contexto do apóstolo Paulo, que tudo é puro para os que são puros, é exatamente perverter. Paulo está dando exatamente esse conselho a Tito: olha, você e os líderes aí em Creta devem ensinar a verdade e refutar o erro, refutar os que estão ensinando algo que leva as pessoas para longe da verdade de Deus. Cale a boca deles, silencie eles. De uma maneira geral, a vida humana seria muito melhor, não é? Se grande parte dos seres humanos ficassem quietos. Uma longa lista de pessoas poderiam servir muito melhor à sociedade se fossem silenciados. Nosso mundo, em geral, seria muito mais tolerável, um lugar muito mais agradável, se grande parte das pessoas fossem silenciadas e não precisassem falar nada. Tiago, no capítulo 3, diz: olha, a língua é como um fogo de iniquidade. Ela traz tempestade, ela levanta chamas do inferno. A língua do homem contamina todas as coisas. Essa é uma declaração verdadeira, que o apóstolo Paulo repete, Pedro repete, Tiago repete. O sistema do mal em si, no mundo, está, em primeiro lugar, na língua do homem, expelindo sujeira dos seus corações depravados, contaminando a vida, diz Tiago, com mentiras infernais. Porque a boca do homem fala daquilo que seu coração está cheio, e seu coração está obscurecido para Deus. No Salmo 63, versículo 11, a Bíblia diz: Deus calará a boca dos que falam mentiras. No Salmo 107, 42 diz: um dia Deus vai parar a língua dos injustos. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 63, diz: para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. A Bíblia diz que um dia Deus calará a boca de todos os ímpios. Nós não vivemos nessa época ainda. Há impiedade no mundo e há impiedade dentro da igreja visível. Paulo está ordenando a Tito, aí na igreja em Creta, você deve calar todas as bocas que propagam mentiras, que destrói aquilo que Deus está fazendo no coração das pessoas. Não chegou o tempo ainda de Deus calar as bocas. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, falando sobre a sociedade humana, diz: olha, sua boca é como um sepulcro aberto, sua língua continua enganando, o veneno de víboras está sobre os seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Essas são as declarações bíblicas a respeito disso. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Os lábios é o lugar onde nós reverberamos as maldades e impiedades do coração. E a Bíblia diz: um dia Deus vai calar a boca de todos os homens. Nenhuma boca mais vai proferir nada que o desonre. E até nossas bocas precisam ser caladas. E eu quero dizer, a boca de todas as pessoas que foram regeneradas foram caladas, não é? Quando Ele nos encheu de convicção de pecado, quando Ele encheu nossa vida da convicção, da brevidade da vida, não é? Nós passamos algumas horas, ontem, por exemplo, eu passei algumas horas no hospital, vi pessoas novas chegando mal, sendo internadas, morrendo. Quando nós tomamos consciência da brevidade da vida, da maldade dos nossos corações,
nós paramos de nos justificar diante de Deus. Nós fazemos como Jó, colocamos a mão na boca, nós não temos nenhuma explicação para Deus pelos nossos erros, pela nossa vida que não honra, não traz glória para Ele. O primeiro passo de um coração regenerado é calar a sua boca diante de Deus. Nós, como Jó, falamos: o que falaria eu? Como eu poderia me justificar diante de Deus? Como eu poderia explicar um pecado de milhões de pecados que eu cometi na vida contra Ele? Então nossas bocas se calam de coisas tolas, falsas reclamações, autojustificação. A essência da conversão são bocas que se calaram diante de Deus, se aquietaram, se silenciaram, se humilharam diante dEle. Mas há muitas pessoas que precisam ter suas bocas silenciadas. Uma pessoa, por exemplo, que pega um texto da Bíblia e diz que aquele texto que fala que quem é puro pode cometer impurezas, que para ele aquilo não será puro, devia ser uma boca silenciada, não é? Tudo que a nossa sociedade é hoje é resultado daquilo que estava na boca das pessoas ontem, em suas mentes, em suas bocas. E imagine uma lista de pessoas que nós gostaríamos de silenciar, não é? Nós podemos incluir políticos, líderes mundiais, filósofos, psicólogos, comediantes, professores, figuras religiosas, personalidades da mídia, jornalistas, apresentadores, músicos, poetas e até mesmo pregadores. Esse mundo seria melhor se grande parte das bocas fossem fechadas diante de Deus. Isso está além daquilo que nós podemos fazer, mas a promessa de Deus é que um dia todos os homens ficarão mudos diante dEle, ficarão sem justificativa para suas vidas, não ousarão falar mais nada, não é? Ficarão quietos. Então Paulo, não é, expressa essa verdade para Tito: Tito, esse tempo ainda não chegou, mas aí em Creta, na igreja em que você pastoreia, você deve calar a boca daqueles que contradizem a verdade de Deus. Você tem que calar certas pessoas. Quando Deus foi usar Ezequiel, em primeiro lugar, Ele calou a boca de Ezequiel. Em Ezequiel 3, 26 e 27, Ele diz: e eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e você vai ficar mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei então a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Deus fez Ezequiel ficar mudo, para quando ele abrisse a boca, ele só expressasse aquilo que Deus tinha revelado ao seu coração. É aquilo que Deus faz com quem Ele vai usar de verdade nesse mundo. Então, nós mesmos devemos começar um santo silêncio diante de Deus, antes de sermos usados, para que nossos lábios não profiram nada que desonre Deus. Seria melhor que muitas pessoas na igreja ficassem caladas, e parte do ministério da liderança da igreja é silenciar certos homens, sabe? E havia muitos homens em Creta que deviam ser silenciados, e é isso que o texto quer dizer. É sobre isso que Paulo vai falar. E é engraçado que num texto que fala sobre nós silenciarmos o erro, alguém usa exatamente esse texto para abrir uma brecha para viver uma vida impura diante de Deus, com as suas consciências obliteradas, para não sentir o peso da culpa de ter um coração dividido entre Deus e o mundo, e querer destruir a separação da luz e das trevas através de um sofisma de deturpação da palavra de Deus. Mas como nós podemos então cumprir a ordem de Deus a Tito, de silenciar aqueles que propagam a verdade? Eu queria sugerir 3 maneiras. Em primeiro lugar, Tito era o pastor da igreja de Creta, não é? Na ilha de Creta, e ele devia silenciá-los, revogando o seu direito de ensinar, revogando o seu direito de falar, de pregar, de ensinar qualquer coisa que desonrasse Deus. Essa era a função dele como pastor.
Deus sempre protege o seu povo dessa forma, calando a boca daqueles que ensinam coisas que deixam o homem confortável em seus pecados, apesar disso ser buscado por muitos que procuram ouvir. Então no versículo em Timóteo 4:7, Paulo diz: não tenha nada a ver com fábulas mundanas, fábulas, histórias inventadas, fuja disso. E no 6, você deve ser constantemente nutrido pela palavra da verdade. E no final da carta, no capítulo 6, versículo 20, guarda o que foi confiado a você, ou seja, o que foi revelado na palavra de Deus. Evite conversas vãs e mundanas, evite qualquer argumento contrário ao conhecimento que você tem da verdade de Deus, que te leve à santidade. É isso que Paulo inculcou na mente daqueles pastores jovens, Timóteo e Tito. Em 2 Timóteo 3,13 ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, ensinando coisas que enganam as pessoas, e eles mesmos sendo enganados pela operação do erro. Tu, porém, permanece naquilo que tu aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tenhas aprendido. Em 2 Timóteo 3:13-14, ele continua a dizer: e você fique nas Escrituras, que é capaz de fazer um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É disso que você precisa, Timóteo, sendo jovem, e você, Tito, para refutar, calar. Nós podemos silenciar as pessoas, e devemos, que ensinam tudo que corrompe o Evangelho em nossos dias, dentro da esfera que nós podemos, sabe, não dando plataforma para eles, não dando espaço. Mas não é o que a igreja dos nossos dias faz. Nós colocamos homens ensinando doutrinas que corrompem na televisão, nós compramos livros, nós deixamos que eles falem na igreja, nós compramos CDs. Eu conheço pessoas que às vezes ouvem a palavra de Deus anos, e depois vem para mim com um livro de alguém que ensina um evangelho deturpado e diz: esse livro aqui, eu acho que ele é bom, o que você acha? A sensação é que aquela pessoa não consegue compreender o que é errado e o que é certo. O ideal seria que ela jamais tivesse comprado aquele livro. Ao comprar o livro, ela está dando plataforma para alguém que ensina o erro. Ela está patrocinando o erro. E assim muitas pessoas fazem, comprando livros, CDs. As pessoas têm acesso então a televisão. Certa vez eu estava numa livraria, peguei um livro horroroso, não é, do Benihim, e perguntei ao cara: por que vocês vendem isso? Por que na mesma estante que há um livro maravilhoso, não é, fiel à palavra de Deus, nessa mesma estante tem esse livro terrível, com uma falsa intimidade com o Espírito Santo, deturpando todas as verdades de Deus? A resposta é: não, aqui a gente vende de tudo, sabe, a gente vende de tudo, o negócio aqui é vender. Isso é trágico, porque o dono daquele lugar diz que é um servo de Deus. Ele não devia dar plataforma ou lugar para qualquer coisa que corrompe as mentes com doutrinas falsas. O que estava acontecendo lá em Creta era que líderes estavam ensinando doutrinas destruidoras. E o que essa pessoa que falou, que pegou esse texto, exatamente esse texto que Paulo está dizendo, e disse que tudo é puro para os que são puros, que ele podia viver uma vida mundana, estava fazendo exatamente isso, exatamente o contrário daquilo que o texto está ordenando ser feito. Então nós devemos silenciar, dentro dos limites que nos compete, não é? Na igreja, e todos os lugares que nós temos essa autoridade. Mas em segundo lugar, nós devemos silenciar o erro pelo poder avassalador da verdade de Deus. Nós devemos silenciar o erro pregando a verdade, confrontando a verdade. Silenciar com a verdade é o que Jesus fez várias vezes com os fariseus e escribas. Ele não podia tirar o púlpito daquelas pessoas.
mas ele podia silenciar aquelas pessoas proclamando a verdade e o engano daquilo que elas pregavam, a mentira daquilo que eles ensinavam. Eles vomitavam suas vãs filosofias humanas, suas reflexões religiosas, que cortavam em pedaços a verdade divina. Em Mateus 22, 34, a Bíblia diz: Jesus silenciou os saduceus, ou seja, ele fechou as suas bocas. Era a mesma coisa que Paulo está mandando a Tito fazer: cale a boca daqueles que ensinam doutrinas destruidoras. Jesus calou a boca deles, como? Com a verdade. Essa é a segunda maneira. Todos nós devemos ser aptos. Tito era um jovem. É terrível, como eu disse, quando alguém pega um livro, ouve uma coisa e não sabe se aquilo está certo ou errado, se aquilo é bom ou não. Ele devia estar pronto para falar a verdade a ponto de calar aquela mentira. Jesus silenciou os saduceus assim. Quando nós falamos a verdade de Deus clara, de maneira precisa e poderosa, aqueles que ensinam o erro não terão argumentos. Por exemplo, aqueles que quiseram desfalar que o texto aqui era uma porta para o mundanismo, não terão qualquer chão quando o texto de fato é olhado com seriedade, dentro de todo o seu contexto. O falso professor não pode ter uma plataforma. É necessário haver alguém, então, quando essa plataforma não pode ser tirada, que detém o poder avassalador da verdade de Deus, para proclamar a verdade de tal maneira que aquilo fique exposto como uma mentira. Então as pessoas perguntam às vezes, por que tantas vezes eu prego mensagens que combatem o erro, e que para muitas pessoas é duro, porque não amam a verdade. Por que eu faço isso? Porque eu não posso cortar a língua fora dos que ensinam aquilo que é errado. Se eu pudesse fazer todos eles calar, eu poderia falar sobre outras coisas. Mas como eu não posso, eu tenho que estar nesse segundo estágio. Eu não posso fisicamente silenciá-los. Eu não posso fisicamente tirar a plataforma e o palco deles. Então eu tenho que combater a sua influência através da verdade de Deus. Eu tenho que usar todas as forças da minha vida, da nossa vida curta, para combater tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus. É só por isso. Se não houvesse pessoas ensinando coisas falsas na ilha de Creta, Paulo não precisaria dizer isso para Tito. Ensine a verdade e confronte aqueles que se opõem a ela. Seria bom só ensinar a verdade, sem essa confrontação. Mas como a operação do erro é constante, nós nos sentimos obrigados. E nós temos então que proclamar a verdade de tal maneira que o erro recue, ou pelo menos fique exposto em sua mentira. Muitas pessoas pensam que nós pregamos assim porque somos beligerantes. Quantas vezes, algumas pessoas que gostam até, mas dizem assim, por que às vezes você não prega uma coisa que não seja tão polêmica, não é? Que seja menos polêmica, que agrade mais as pessoas. Eu estou tentando, queridos, não é? Eu estou tentando, eu estou fazendo o melhor que posso, mas não funciona dessa maneira. A verdadeira questão não é que nós gostamos desse combate sem fim, mas em nossos corações há uma enorme paixão pela verdade de Deus. Calvino dizia que quando alguém ataca o dono de um cachorro, o cachorro ataca a pessoa. E ele dizia, será que eu vou ser pior que um cachorro, que alguém ataca a verdade de Deus e eu não faço nada a respeito disso? Fico quieto, como se não tivesse nada a ver com isso. Então, na verdade, o erro em nossa era se prolifera de maneira tão grande, é tão onipresente, de tal forma que nós sempre temos que lidar com eles. Leia as cartas de Paulo, ele está sempre combatendo erros que se intrometeram no meio da igreja, heresias.
É óbvio que ele queria falar sobre outra coisa, mas ele não podia. Judas chega a escrever: eu desejava falar sobre a nossa fé comum, não é? Mas eu sou obrigado a defender uma fé que uma vez nos foi dada para sempre, porque ela está em perigo. Então essa é a segunda maneira que nós podemos cumprir o que Paulo mandou a Tito: calar a boca daqueles que propagam mentiras destruidoras, pregando a verdade de maneira avassaladora. E há uma terceira maneira de calar a boca dessas pessoas: viver uma vida santa. Viver uma vida santa, queridos. O contrário daquilo que alguém que estava usando esse texto queria dizer, que nós podemos viver uma vida não santa, porque tudo é puro para os que são puros. Essa pessoa, muitas vezes as pessoas, tem gente que tem eu diria, uma vocação invencível para a heresia. O cara é legalista, só até ele dizer que entendeu as doutrinas da graça, aí ele vira antinomiano, sabe? Aí ele usa a graça para pecar. Ele nunca está num ponto em que a verdade está. Ele é contra a teologia da prosperidade, ele é a favor daquilo. Ele vive anos na teologia da prosperidade, só até ele entender e começar a defender a teologia da usura, em agarrar o dinheiro para ele. Ele nunca está num ponto em que as coisas estão no equilíbrio que a palavra de Deus dá, sabe? Então, as nossas vidas devem expressar a verdade que nós propagamos. Isso é uma maneira de calar as pessoas. Se nós que ensinamos a verdade temos uma vida profana, o mundo vai virar um caos maior do que a igreja vai virar um caos. Se eu que prego a verdade, luto pela verdade, defendo a verdade, viver uma vida impura, eu vou contribuir para o caos que está aqui, mesmo que eu pregue a verdade, porque as pessoas vão dizer: a verdade não faz diferença na vida dessas pessoas. Se essa palavra é de Deus, por que então ele está daquele jeito? Porque ele vive assim. Se ele vive falando sobre a verdade, porque ele é igual ao mundo, porque ele ama o que eles amam, vive como eles vivem, sempre encontrando uma maneira de santificar a maneira com que o mundo vive suas vidas sem Deus. Se eu estou pregando o poder de Deus, enquanto vivo em pecado, onde as pessoas vão ver o poder de Deus em minha vida? O poder que vence todas as coisas, o poder que me faz viver uma vida que o honre. Então nós devemos tirar a plataforma de quem ensina a verdade, tirar o púlpito, tirar as oportunidades. Nós não podemos fazer isso no mundo inteiro, então nós devemos calar as pessoas com a verdade de Deus, com a proclamação da verdade de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos calar as pessoas que ensinam um falso evangelho com uma vida santa, com uma vida que expresse que nós compreendemos a graça de Deus, que nós fomos salvos para sermos santos, para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, Paulo diz: em Creta havia falsos líderes ensinando doutrinas falsas, e Paulo diz aqui no texto, principalmente os judaizantes. Eu quero falar um pouco sobre os falsos líderes, mas deixa eu primeiro falar então sobre o ponto em que me levou a pregar a respeito desse texto. Esses judaizantes, eles diziam: o evangelho é maravilhoso, o que Cristo fez é maravilhoso, é o que você deve seguir, mas você não deve abandonar a lei cerimonial do Velho Testamento. Você deve incluir a lei cerimonial, não é, do Velho Testamento. Fala sobre muitas coisas que eram puras e impuras, porque ela queria expressar o poder de contaminação do pecado. Então havia muitos alimentos que eram impuros. Então Deus disse: não coma carne de porco. Assim era no Velho Testamento. Aquilo era uma lei cerimonial. Para quê? Para expressar que quando Deus proíbe algo, aquilo tem um poder contaminador, e que não é porque carne de porco é gostoso, e nós sabemos que não é?
que é lícito, ou que você deve fazer tudo aquilo que agrada aos seus paladares. A lei cerimonial nos ensina que o pecado contamina, nos torna impuros. Então ela fala sobre alimentos que não devem ser comidos, coisas que não devem ser tocadas. Não toque no leproso, porque a lepra é um símbolo do pecado. Ela destrói o homem. Você vê, a lepra destrói o corpo do homem de uma maneira terrível, desfigurante. Deus queria durante toda aquela aliança mostrar, é assim que o pecado faz na alma humana. Então havia muitas leis cerimoniais de purificação. Lavar a mão 7 vezes. Essas leis cerimoniais apontavam para o pecado e apontavam para aquilo que Cristo ia fazer, para nos purificar. E esses homens, lá em Creta, esses falsos líderes, que Paulo disse que deviam ser silenciados, estavam ensinando que essas leis cerimoniais, como a circuncisão, como não comer determinados alimentos impuros, como não tocar coisas impuras, como dias especiais, o sábado, por exemplo, deviam ser guardados, porque senão você não seria tudo aquilo que Deus quer que você seja. Isso é uma heresia. Isso é dizer que a obra de Cristo não é completa. Então eles diziam, se você comer carne de porco, você vai ficar impuro. Mas aquilo era só um símbolo. Essas eram as fábulas judaicas. Era a doutrina daqueles que eram da circuncisão. Era uma heresia que estava sendo ensinada em Creta. Então Paulo falou para Tito, cale esses homens. Essas doutrinas das leis cerimoniais apontavam para a realidade de como o pecado contamina um homem e de como ele pode ser santo em Cristo, pelo sangue de Cristo, e que Cristo cumpriu toda a exigência da lei para que nós fôssemos puros. Então o apóstolo Paulo diz, tudo é puro para os que são puros. Ele fala a mesma coisa lá para Timóteo, a carne de porco não vai tornar você impuro, ela não vai contaminar você. É a mesma coisa que Jesus ensinou, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, porque Jesus teve que se deparar com essa mesma coisa, esses rituais de purificação. Paulo está dizendo, você pode comer o porco, o tocinho, o presunto no pão, não é? Aí em Creta, esses homens estão errados, você não vai ficar impuro. O que acontecia? Aquelas doutrinas falsas faziam as pessoas ficarem cheias de culpa, ou com medo, sem confiar no que Cristo tinha feito. Para Timóteo, Paulo disse, todo alimento é puro, se você der graças a Deus por ele, porque tudo que Deus criou é puro. O porco não é impuro, ele era um símbolo daquilo que o pecado é. Agora, é óbvio que Paulo nem estão falando sobre o que é mais saudável para o corpo físico, não é? Comer torresmo. Ele diz, você não vai ficar contaminado, porque tudo é puro para os que são puros. Você pode agora comer essas coisas. Você não vai ficar impuro porque não se circuncidou. Não vai ficar impuro porque não guardou o sábado. Tudo que Deus criou, com ações de graça, você pode desfrutar de tudo que Ele criou para você comer. Essas doutrinas são falsas. Vocês podem comer sem peso nas consciências, porque tudo é puro para vocês, que foram purificados por Cristo, que vivem uma vida para Ele agora, que em seus novos corações vivem em santidade para com Ele, que não estão contaminados pelo pecado, pelo poder do Espírito Santo. Essas coisas, essas cerimônias externas não podem contaminar vocês, se vocês tocarem nessas coisas. E Paulo continua, no versículo 15, mas para os que não são puros, até aquilo que é puro se torna uma contaminação. Ou seja, para essas pessoas que ensinam essas doutrinas falsas que corrompem o Evangelho, mesmo aquilo que eles acham que não é impuro, quando eles tocam fica impuro, porque tudo que eles fazem é impuro. A pregação deles é impura, tudo que eles fazem, tudo que eles tocam, por mais santo que pudesse ser, se torna impuro,
porque seus corações estão cheios de mentiras e falsidades. É sobre isso que Paulo está falando, sobre pessoas que ensinavam que as doutrinas, que as cerimônias, as doutrinas, as leis cerimoniais de purificação do Velho Testamento ainda tinham que ser colocadas em prática, que aquelas pessoas deviam se circuncidar, o que a Bíblia diz é que isso é verdade, não é? Contaminava todas as pessoas com uma visão errada do Evangelho. O apóstolo Pedro um dia estava lá com os gentios comendo lá o seu porco, seu sanduíche de presunto, seu torresmo. A Bíblia diz até chegar uma parte dessas pessoas que ensinavam essas doutrinas que Paulo está combatendo, e que ele disse ser doutrinas de demônios. A Bíblia diz que Pedro lá comendo o seu sanduíche de presunto, quando viu aquelas pessoas, cuspiu, jogou fora, saiu de perto da mesa e fingiu que não comeu nada daquilo, porque aquelas pessoas achavam que ele se tornaria impuro por estar comendo aquilo com os gentios. Então o que o apóstolo Paulo fez? Da mesma maneira que ele mandou essa carta para Tito, falou com Timóteo, ele foi lá, a Bíblia diz, e resistiu Pedro na cara, e diz, o que você faz, o que você fez, de quando essas pessoas chegaram se afastar, você tinha que calar eles, e não dar razão com a sua atitude para a falsa doutrina que eles pregam. Você influenciou as pessoas para o mal, até Barnabé entrou na sua. Pedro sabia que comer aquilo não tornava ele impuro. Ele sabia que para quem é puro, quem está limpo, numa comunhão com Deus, o que ele estava comendo não o contaminaria. Que aquelas leis cerimoniais do Velho Testamento tinham ficado para trás. Então, especialmente, estavam ensinando muitas doutrinas falsas em Creta, mas Paulo diz especialmente os da circuncisão, que ensinam fábulas judaicas. Então, ele está combatendo isso, e ele está chamando Tito como pastor a lutar pela verdade de Deus, a verdade que pode manter as pessoas numa vida santa e pura diante de Deus, e que vê toda a doutrina falsa como a porta para o desvio disso. Então, nosso dever é calar aqueles que pregam qualquer coisa que desvia as pessoas da simplicidade do Evangelho, que foi revelada a nós em Cristo, através dos apóstolos. Então nós devemos tirar sua plataforma, nós devemos calá-los pregando a verdade, e nós devemos calá-los com uma vida santa, justa, diante de Deus. Nós não somos responsáveis por todas as pessoas e por todas as coisas. Muitas vezes as pessoas me perguntam na internet, o que você acha disso, um escândalo, alguém que fala em nome de Jesus fez isso? Eu não sou responsável por essa pessoa, eu não posso controlar isso. Eu posso refutar o que ele está fazendo e dizendo, essa é a minha função, mas nossa função, na verdade, extrapola os muros desta igreja, não é? Nós devemos estar com os olhos sobre tudo aquilo que é dito em nome de Cristo, para refutar e para manter aquilo que é a nossa responsabilidade, este lugar, este rebanho de Deus, livre de toda contaminação, de tudo aquilo que pode ser ensinado. Então Paulo está dizendo isso para Tito, olha Tito, você tem que escolher homens piedosos, que saibam refutar aquilo que é falso, que saibam combater, além de ensinar a verdade. Então Paulo faz a descrição desses homens, a reação desses homens e a avaliação desses homens, essas três coisas no tempo que nós temos. Primeiro, nós devemos olhar para a proliferação do erro. Esse texto quer que você entenda como nós não podemos deixar de combater pela verdade de Deus todo o tempo. A primeira descrição está no versículo 10, do capítulo 1, porque há muitos, nós podemos parar por aqui, não é? Ele diz, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, esses que ensinavam o que eu disse, aos quais convém calar a boca. Mas eu quero ficar só nisso, porque há muitos, isso me bateu quando eu estava olhando, meditando no texto. Eu gostaria que Paulo tivesse dito, ele está falando da igreja em Creta, da igreja onde Tito era o pastor.
Eu gostaria que ele tivesse dito: porque vão aparecer de vez em quando alguns, porque há poucos ensinando coisas erradas. Cuidado, que pode ter alguém que por acaso ensine algo errado aí. Eu gostaria, mas ele diz: porque há muitos. Isso é terrível. É por isso que no versículo 9 ele diz: consagre homens piedosos que sejam capazes de ensinar a verdade e refutar o erro. O falso professor, cada falso mestre tem seu próprio toque, a sua nuance própria. As pessoas têm que entender isso. Eu vejo no nosso dia muitas pessoas são assim: se alguém está ali falando contra a teologia da prosperidade, ele diz: está vendo aquele cara ali? Tá bom. Não, eu não quero saber só o que ele é contra, o que ele fala, o que ele ensina. Eu não só quero saber o que ele discorda, o que ele ensina sobre a salvação, o que ele ensina sobre as verdades de Deus. Não basta eu saber o que ele diz que está errado, o que ele diz de positivo, qual é o ensino que ele dá. Às vezes ele é contra a teologia da prosperidade, mas ele não acredita na plena soberania de Deus. Cada falso mestre tem suas nuances, tem seu toque especial. Nós devemos estar então atentos. Você deve lidar com cada um deles no seu próprio nível, é o que Paulo diz a Tito. Isso é necessário. Por quê? Por causa da abundância de falsos mestres, porque há muitos, não poucos. Por isso a nossa necessidade desesperada de líderes qualificados, que saibam refutar quando alguém usar um texto fora daquilo que o texto está dizendo. Nós devemos amordaçar os que ensinam aquilo que leva as pessoas para longe do Evangelho. Então havia uma força por toda a ilha de Creta, pregando coisas que não eram verdades. Paulo está dizendo a Tito: cale a boca deles, não lhes dê plataforma, ensine a verdade, refute eles, cale-os, vivam uma vida santa. Aquela igreja precisava de ajuda, precisava de uma liderança espiritual, precisava de um povo que compreendesse a verdade, que não fosse levada por aqueles erros, porque a proliferação dos falsos mestres lá era enorme. Isso não te assusta, querido? Aquilo era uma igreja nascente, os apóstolos estavam vivos. No entanto, já havia grande parte de ensinos falsos operando no meio deles. Imagine nos nossos dias, há uma oferta abundante, abundante de mentirosos, que deturpam a verdade de Deus, é o que Paulo diz. E nós vamos passar dias, meses, anos das nossas vidas combatendo contra o erro. Nós somos chamados para isso. Paulo diz: nossas armas são poderosas em Deus, são armas espirituais, para derrubar as fortalezas, as fortalezas de todo o pensamento que se levanta contra a verdade de Deus, levando os pensamentos cativos à obediência de Cristo. É a nossa luta, e a nossa luta simplesmente, como as mentiras são infinitas, nós vamos lutar até o fim. João estava velhinho, preso numa ilha, ele teve que escrever as 7 cartas, e o que ele escreveu? Ele combateu o erro dos nicolaítas, combateu o erro que estavam naquelas igrejas, matando aquelas igrejas, sufocando através dessas doutrinas, porque os falsos mestres, eles ficam perto da igreja, eles ficam na igreja, eles fazem parte da igreja visível. Então, em 1 Timóteo 4, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Exatamente o que eles estavam fazendo, dizendo que não podia comer coisas que tornariam as pessoas impuras. Então ele diz, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nenhuma que se deva rejeitar, nenhum dos animais para nós comermos, sendo recebido por ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É por isso que Paulo diz, tudo é puro
para os que são puros. Nada, tudo que Deus criou é bom. Você pode pegar aquilo, orar a Deus, obrigado por esse pão, e pode comer. É mentira. Você não precisa da circuncisão para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você deve ser tudo aquilo que Deus faz em você em Cristo. Você tem todo o tesouro de sabedoria, todo o tesouro espiritual em Cristo, e em mais nada. Você não deve se afastar disso. Em 2 Pedro, no capítulo 2, diz, versos de 1 a 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que vão introduzir encobertadamente heresias de perdição. Essa é a verdade de todos eles, em todos os lugares. Há homens, há muitos, ele diz, ensinando erros, coisas que afastam você. Então Paulo diz, em Romanos 16, 17, 18, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam de nós. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração daqueles que são simples. Ou seja, eles servem aos seus apetites, suas doutrinas. É uma tentativa de fazer o homem saciar seus apetites carnais, cauterizando suas mentes. Era o uso que as pessoas estavam fazendo daquele texto, tudo é puro para os que são puros. Queriam saciar suas cobiças, cauterizando suas mentes, falsificando a palavra de Deus. Nada pode ser pior que isso. Então a palavra de Paulo é dura em todas as suas cartas. Ele disse em Gálatas, seja maldito todo aquele que pregue um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Pedro diz, essas pessoas que ensinam assim, esses líderes, estão indo em direção à destruição. Então esse é o caráter deles, são muitos. Em segundo lugar, o comportamento deles. Paulo diz, são homens rebeldes, faladores vazios e enganadores. Rebeldes, eles estão fora do controle, não é? Eles não respondem a nada. Eles não submetem suas mentes à palavra de Deus. Como eu disse, o credo de muitas pessoas são suas luxúrias. Ele deseja fazer algo, se ele encontrar um pastor que diga que ele pode fazer, esse é o credo dele. Ele só consegue acreditar naquilo que não põe um fim em suas luxúrias. Ele quer ser mundano. Se alguém disser, você pode ser. Há um texto aqui que eu achei, que diz que você pode viver essa vida, e você ainda assim vai estar vivendo uma vida com Deus. Então aquelas pessoas ouvem, porque o credo delas não é a Bíblia. Paulo diz, eles são rebeldes, eles não se submetem à Bíblia. O credo deles é a luxúria deles, é o ventre deles, é o que eles desejam. Tito, cale essas pessoas. Você então prestou atenção? Quando algum desses falsos mestres são pegos, eles preferem dizer que o texto bíblico não pode dizer aquilo que vai de encontro aos seus desejos, suas luxúrias, seus desejos orgulhosos, que era aquilo que os judaizantes almejavam, sua justiça, que vinha daquilo que eles mesmos inventaram, e não do Evangelho. Esses líderes que ensinam coisas que claramente a Bíblia coloca como algo que desonra e enoja a Deus, eles proclamam sua independência de Deus, é o que Paulo diz, sua independência da Bíblia. Eles não precisam se submeter. Hoje isso se espalhou não só em líderes, porque nós vemos uma época que todo mundo quer ser líder de si mesmo, não é? Então, eu mesmo defino aquilo que é verdade para mim. Sabe, você encontra pessoas assim em todo lugar, em todos os cantos da internet. Se algo não me agrada, eu redefino a verdade para mim mesmo. Eu vou encontrar uma maneira de viver o que eu quero, sem que a minha mente me perturbe, minha consciência. Eu não vou responder a ninguém, eu não me submeto à Bíblia, não submeto a nenhum líder espiritual, não submeto a nada. Em segundo lugar, Paulo diz que eles são faladores vazios. É como Shakespeare diz, estão cheios de som e fúria, mas sem nenhum significado. Cheio de discurso inflamado, mas aquilo tudo é vazio,
é fútil, está levando as pessoas para o inferno. Por isso, eles devem ser calados. Eles não têm nada a dizer que leve as pessoas para a santidade, leve as pessoas para um caminho de que o nome de Deus seja glorificado em suas vidas. Devem ser calados. Tudo que eles ensinam são reflexões das suas próprias mentes. Então Paulo diz que eles são enganadores. Literalmente ele diz, eles enganam as mentes das pessoas, com sua vã aparência de piedade. Em 2 Timóteo 4 ele diz, eles são professores e pastores, que falam aquilo que os ouvidos das pessoas querem ouvir. Eles coçam os ouvidos das pessoas, eles apetecem suas fantasias. Paulo chama isso de fábulas. São fábulas, as pessoas ficam satisfeitas, não se sentem confrontadas, mas elas acreditaram num conto da carochinha, estão indo em direção à perdição. Esse comportamento marca os falsos mestres, e em Creta caracterizava todos eles. Paulo diz, Tito, cale a boca desses homens. No versículo 10 ele diz, especialmente os da circuncisão, especialmente esses que ensinam essas doutrinas de purificação do Velho Testamento, não tocarem nisso, não comer determinado alimento, se circuncidar, cale-os. Essa é a verdade dos nossos dias, queridos. Infelizmente você vai ver alguém pegar um texto para estimular a impureza, dizendo que para alguém que está em Cristo tudo é puro, mesmo a impureza. É um contrassenso tão grande. É por isso que Paulo diz, são fábulas. É vazio o seu discurso, não leva as pessoas para Deus. Então em Tito 1,16 ele diz, esses homens confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus com suas vidas. É isso. A ideia de que eu posso viver uma vida de impureza, que isso será puro por algum motivo, é falar sobre Deus e negar Ele com nossas vidas. Nós devemos refutar o erro, e com uma vida santa, refutar o erro. Eu não posso pregar sobre o mundanismo e ser mundano amanhã. Eu devo calar a boca, ensinando a verdade e vivendo uma vida que honra a verdade de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Cristo, para viver para a sua glória. E aqueles homens estavam dizendo lá, olha, nós somos muito melhores do que aquilo que Paulo ensinou, porque nós somos circuncidados, nós mantemos a lei judaica, nós não comemos isso nem aquilo, nós não nos contaminamos, porque isso vai nos fazer ficar impuros. Nós somos mais elevados que os outros, somos mais santos, somos pessoas mais... Paulo disse, não dê ouvidos a fábulas judaicas, vivam uma vida de santidade verdadeira, e então essas coisas cerimoniais não podem tornar vocês impuros. Eles diziam que alcançar, eles eram gnósticos, um nível esotérico, através de todas essas coisas, que tinham um conhecimento espiritual mais elevado, por causa de todos esses rituais. Essas eram as heresias na ilha de Creta, e Paulo diz para Tito, combata elas, cale esses homens, ensine a verdade, refute o erro. Não é inacreditável que alguém pegue exatamente esse texto para dizer que as pessoas podem viver uma vida impura? Ou seja, fazer exatamente aquilo que Paulo está ordenando Tito, calar, essas pessoas falarem algo que devia ser calado pela proclamação da verdade em nós. Pode haver um uso mais descarado da palavra de Deus. Esses são os nossos dias, essas são nossas épocas. E a Bíblia diz que eles não tinham púlpito, mas o que eles faziam? Eles iam atrás de pessoas isoladas. Paulo diz, essas pessoas estão destruindo famílias inteiras, estão indo de casa em casa, Tito, ensinando essas coisas. Por quê? Porque quando alguém ensina algo que é falso, perto de pessoas comprometidas e conhecem a verdade de Deus, eles vão ser confrontados. Mas se eles vão de casa em casa, eles falaram com pessoas que
Infelizmente, deviam, mas não estão prontas. Então eles não são confrontados. É o que eles faziam, a Bíblia diz, eles iam de casa em casa, num ensino antibíblico, particular. Em 2 Timóteo 3,6, Paulo diz a mesma coisa, porque deste número são os que introduzem pelas casas, e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, ele está dizendo, eles vão de casa em casa, de pessoas que estão comprometidas com o pecado, e para essas pessoas, eles cauterizam a consciência delas, ensinando doutrinas que deixam elas em paz. Então essas pessoas aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Calhe essas pessoas. Você diz, como é que isso se relaciona com os dias de hoje? Eu vou dizer a você, através do rádio, da televisão, livros, revistas, internet, panfletos, essas coisas entram na sua casa. Não há lá alguém que diga para você, isso não é o que a palavra de Deus diz. Isso que esse homem está dizendo nesse livro, não é a verdade de Deus. Era o que eles faziam, iam para as casas onde não haveria um líder ou alguém que pudesse ajudar as pessoas. Ou seja, eles gostam de ambientes isolados, em que não haverá uma refutação da verdade de Deus. Por isso que é necessário cada um de nós conhecer a verdade de Deus, porque essas coisas entram em nossas casas. Em 2 Timóteo 2,18, Paulo diz, os quais se desviaram da verdade e perverteram a fé de muitos dessa forma. Esse é o ambiente em que nós vivemos, em que há muitas pessoas fazendo essa mesma coisa. Pedro diz em 2 Pedro 3,16, que uma multidão é devastada por esse tipo de coisas, porque escutam paz, paz quando não há paz, e lá estão ele penetrando num lugar privado, para propagar o erro. E Pedro diz, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com suas concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de que alguém é vencido, de tal se faz servo. Pedro está dizendo o seguinte, esses homens que ensinam você a viver uma vida que desonra a Deus, eles estão te prometendo liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, não são livres. Como eles poderiam te ensinar a liberdade? Liberdade para pecar, liberdade para estar na escravidão da qual você devia ter sido liberto por Cristo. Eles não têm direito de ensiná-los. Você deve estar pronto para isso. Então, Paulo, depois, por final, eu vou encerrar, ele mostra o motivo no versículo 11, e eles fazem isso por torpe ganância, por um interesse que não é um interesse pela glória de Deus. Eles pregam isso não porque querem promover a sua alma, o seu coração, numa vida santa que glorifique Deus, não! Eles têm interesses próprios, mundanos, pervertidos. Eles não querem ajudar você a viver para Deus. Eles têm desejos próprios, eles são guiados pela sua própria vontade, pela sua verdade que brotou dos seus próprios corações. Eles são obstinados, eles são combativos, eles amam o dinheiro, eles amam o mundo. Esse é o ensino bíblico. Se eles estivessem voltados para a glória de Deus, eles jamais afastariam vocês daquilo que honra a Deus, um viver santo, e não uma santidade que flui do orgulho humano de obedecer coisas que ele mesmo inventou, ou que diz que Cristo não fez tudo o que era necessário, mas pregando tão somente a verdade de Deus. Eles são o oposto de líderes escolhidos por Deus, que não fazem nada por torpe ganância. Essa é a verdade. Os filhos de Deus estão livres, livres do amor ao dinheiro, livres do amor ao mundo, são livres para amar a Deus, e seus líderes ensinam um caminho que flui nessa liberdade.
Então, em 1 Pedro 5,12 ele diz: nós não fazemos o que fazemos por torpe ganância. Queridos, nós temos que calar essas pessoas. Você deve estar pronto, porque Paulo diz que Tito tinha que fazer isso em Creta, mas ele diz: Tito, essas pessoas vão de casa em casa, todos esses males entram na sua casa, querido. Você tem que ser capaz de ler um livro. Não basta aquele cara falar algumas coisas que estão certo. O que esse homem ensina? Ele está combatendo determinado, mas o que ele ensina? Ele é contra os amuletos que são vendidos, é muito bom, mas o que ele ensina? Às vezes é tão ruim quanto o que ele combate. É só um outro mal. Paulo diz: há muitos mestres com nuances diferentes. A igreja tem que acordar para isso. Nós temos que silenciar o erro, porque ele se prolifera. Eles estão em todos os lugares. E a natureza deles é corromper o coração das pessoas. Quantas vezes eu conversei com pessoas que disseram para mim: não, eu estou buscando algo que me deixe mais perto de Deus. E quando a gente olha para as pessoas hoje, elas são completamente mundanas. Que verdade foram essas que elas procuraram? Que guias foram esses? Que perversão é essa? Será que alguém ensinou a elas que tudo era puro para elas, que elas podiam viver como o mundo vive? A Bíblia diz: assim como Jesus é puro, todos aqueles que esperam nele purificam-se a si mesmo. Irmão, não acredite em nenhum texto que é interpretado para liberar você para viver uma vida que desonre Deus. Combata o mal, capacite-se em Deus, ore pedindo capacidade para qualquer coisa que é colocado diante de você, em livro, em CD, em internet, você saiba se aquilo é algo que flui do coração de Deus ou não. Não há mais a ser dito sobre a descrição desses homens. Esses homens estavam pervertendo a igreja em Creta, e Paulo estava dizendo: olha, não é verdade essas doutrinas judaizantes, esses dias santos, esses alimentos que não podem ser tocados, isso não vai deixar vocês impuros. O pecado deixa vocês impuros. Quando você peca, você fica impuro. É por isso que João disse: Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça, que é qualquer coisa que se levanta contra o caráter de Deus, contamina o homem. Paulo diz: se você foi purificado assim, e chamado para viver uma vida santa, comer esse alimento não ia te tornar impuro, porque tudo é puro para os que são puros. O torresmo não ia fazer você uma pessoa impura, mas para esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, até aquilo que parece puro, quando eles tocam, se torna impuro, por causa dos seus corações, por causa das suas consciências corrompidas. É isso que nós vivemos hoje, o mesmo ambiente em que aquelas pessoas viviam no primeiro século. Nós gostaríamos, não é, de não precisar sempre combater o mal, o erro, mas o que nós podemos fazer, se o erro se prolifera a cada dia, nós faremos isso para a glória de Deus, porque a verdade liberta as pessoas, porque a verdade leva as pessoas a viver uma vida que glorifica a Deus. E esse era o chamado de Tito, esse é o teu chamado. Ele era jovem, esse é o nosso chamado em Jardim da Luz. Então, nesses termos, tudo é puro para aqueles que são puros, mas para os que são impuros, para aqueles homens, ou para qualquer pessoa que perverte a verdade de Deus, tudo que eles fazem é impuro. A adoração, culto, tudo que eles fazem é sujo, é imundo, porque procede de uma mente que não é cativa da verdade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.